Salve, salve Universo Tricolor, salve, salve família Sampaio na veia. Ficamos aí um período aí sem postar vídeos, né? Ficamos meio que desanimados com essa campanha aí. Na hora que era pro pegar pra capar, o Sampaio acha de oscilar mais ainda do que já vinha oscilando. E hoje, 7 de setembro, é dia de gritar independência ou morte. Eu espero que o Sampaio grite independência e não venha aprontar hoje em pleno Castelão. E aí começar a morte, né? A subir o nível da água que já está batendo no meio da canela. Muito bem, Universo Tricolor, voltamos aí, vamos discutir rapidinho essa 29ª rodada. Faltam 10 rodadas para o Sampaio, como assim para todo mundo, para todos os outros times, né? Então 10 rodadas para terminar o campeonato desse ano. Aonde dessas 10 rodadas, 6 rodadas são aqui em São Luís e 4 jogos fora. Tá muito bem para o Sampaio, baseado aí nesse retrospecto que ele tem dentro de casa. Dá pra gente pensar que vai ser um alento, né? Que a gente vai escapar dessa briga pelo Z4, né? Porque a briga do Z4 acabou para mim naquela derrota para o CRB. Mas Alan tinha que perder uma hora. Não, sim, tinha que perder uma hora no Castelão. Tinha que, como já havia empatado 2 vezes, mas a hora que achou para perder, não existe hora ideal, né? Mas aquele jogo do CRB não estava no script de ter perdido aquele jogo. E aí o Sampaio já vinha 5 jogos sem vencer, né? O pessoal da traseira começou a chegar, a água já está batendo no meio da canela. Poveda tá aí, mesmo sem fazer gols aí, o último jogo que ele marcou, até que sem querer, foi contra o Operário, naquele empate de 1 a 1. A última vitória do Sampaio foi aqui no Castelão contra o Bahia, então criou-se esse ato. E aí o Sampaio nesse campeonato foi todo o tempo uma taquicardia, né? Sobe e desce, sobe e desce. Enquanto os outros oscilam um período e continua seguindo seu curso completo, o Sampaio não. Né? O Sampaio todo o tempo nesse campeonato foi oscilando, né? Por isso a falta de credibilidade da torcida com o time, porque um time não consegue ganhar fora. Nós já vamos para 15 jogos, né? 15 jogos fora, né? 15 vezes 3, 45. Desses 45 pontos que poderia ter trago mais, o Sampaio conseguiu trazer só 5 pontos, né? Pode ter até outro time que não tenha conseguido vencer um campeonato fora de casa, uma partida fora de casa, mas que eu me lembro, eu não me lembro. Se você se lembrar, bota aí nos comentários. Mas se isso acontecer, e eu não vejo isso, muito difícil de acontecer, do Sampaio dar essas 4 partidas que faltam, o Sampaio não conseguir vencer, vai ser a primeira vez que eu vejo um time não ganhar um campeonato, uma partida de um campeonato jogando fora dos seus domínios. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Pode ser que eu veja agora a primeira vez. E pode ser que já tenha acontecido com outros times também. Eu não tenho notícia. Se tiver, bote aí no comentário dizendo tal time já passou um campeonato inteiro sem ganhar fora de casa, sem ter uma vitória fora de casa. Que se tivesse tido, né, o nosso aproveitamento fora de casa, pelo menos no segundo turno, melhorou, né? Foram apenas duas derrotas, se não me engano, foi contra a Tombense e agora contra o Guarani, né? E pelo menos trouxemos alguns empates, Brusque, Operário, né? A gente conseguiu melhorar um pouco, minimamente, durante esse segundo turno. Mas se no primeiro turno nós tivéssemos sido o que normalmente se é em um campeonato, ganha uma fora, perde outra, empata outra, nós não estaríamos nessa situação, né? E é uma coisa inexplicável, não tem como a gente chegar a dizer foi isso que aconteceu, foi aquilo que aconteceu, é o esquema tático, é o jogador que não se doa. Não tem explicação para esse time do Sampaio jogando fora de casa. Ah, é o Condé que escala errado. Condé, até que na última rodada, até que na última partida contra o Guarani, se tivesse dado certo, todo mundo estava aplaudindo, né? Mas ele poderia ter começado esse esquema do jeito que ele sempre começou, né? Mateuzinho na lateral e Nadson lá na frente. Mas ele botou Mateuzinho lá na frente e trouxe o Maurício para a lateral. No primeiro tempo a gente até foi
tentou, martelou, me lembrou muito o jogo do Operário. No segundo tempo não trocou, e aí o time levou logo o gol no começo, e aí pronto, o time se perdeu, né? As contratações não foram aquelas contratações que a gente esperava, até porque realmente o orçamento do Sampaio não permite. Trouxemos quem? Perdemos quem? Nilson Júnior, que estava muito bem na zaga com Alan Godoy. Para completar o azar, Nilson Júnior foi vendido. O substituto, Joécio, se machucou, lesão grau 2, ainda não voltou. Para completar, o outro zagueiro, Gabriel Furtado, se lesionou também, voltou a ficar no banco na última partida, mas não foi selecionado para entrar em jogo. O que para mim deveria ter sido, né? Porque não se tem confiança em Paulo Sérgio. Paulo Sérgio tem uma grande história no clube, fez isso, fez aquilo outro. Tinha até um bandeirão dele aí, não sei se de tanta raiva a torcida já escondeu esse bandeirão. Mas o certo é que Paulo Sérgio para uma Série B não dá, né? Ah, mas ele estava bem no Manaus, ele estava muito bem, capitão e tal, mas é no Manaus, Série C, é outro nível, né? São jogos pegados, são jogos em campos ruins, mesma coisa da Série B, mas o nível técnico é diferente, a pegada é diferente, né? Agora, trazer ele para uma Série B em pleno funcionamento da coisa, o primeiro jogo ele foi horrível, no segundo ele melhorou um pouquinho, tal, mas agora já falhou de novo, né? No gol que o Sampaio pegou, o cara praticamente cabeceou em cima dele. Ele não acompanha, talento, não é de talento de talentoso, não é de talento de velocidade mesmo, né? E aí, finalmente, talvez para muitos, é um reforço, pegou o terceiro cartão, não joga hoje. E Gabriel Furtado deve voltar a fazer a parte da zaga junto com o Alan Godoy. Podemos ter ali uma consistência maior, uma consistência melhor. O meio, nós nunca tivemos um meia. Se nós tivéssemos tido um meia, né, durante a competição, a nossa sorte poderia ter sido outra, né? Poveda tá aí, 4 jogos sem marcar, e mesmo assim ainda continua artilheiro da competição, né? Se a gente tivesse um meia que distribuísse o jogo, que fizesse, porque a transição do Sampaio ainda é lenta, da defesa para o ataque, se a gente tivesse essa distribuição mais rápida, se a gente tivesse um passe de qualidade melhor, a sorte do Sampaio poderia ser outra nesse campeonato, né? Trouxemos Varley, que entrou nesse último jogo, não mostrou muita coisa não me agradei não, né? Ah, filho de peixe, peixinho é, por enquanto, meu irmão, tá só no girino, porque não mostrou muita coisa não, né? Aí vai voltar quem? Vila, que vai voltar a ser o titular, provavelmente deve ser o titular hoje, ou então o Renatinho, que não foi mal na última partida. O Renatinho foi melhor do que o Vila, pelo menos se apresentou para o jogo, né? O Vila fica muito escondido, é uma boa pessoa, fora de campo é bacana, a gente conversa lá no CT, brinca e tal, né? Free Fire e tal, mas dentro de campo ele tem se escondido, ele nunca foi o 10 que o Sampaio precisou. O Renatinho teve outras oportunidades, não aproveitou. Nessa última partida contra o Guarani ele foi um pouco melhor, mas aí provavelmente o Vila deve voltar a ser o titular. E na frente, Pimentinha, descansado, foi poupado, nada contra o planejamento, né? Beleza. Aí hoje ele deve jogar. Ele, Poveda e Catatal. Catatal também, que não foi tão bem no último jogo. Vindo de lesão, ainda estava talvez fora de ritmo, alguma coisa nesse sentido. O certo é que o time não rendeu no segundo tempo, né? Depois que pegou o segundo gol, pronto. O time abilolou de vez, ficou doido dentro de campo e não prestou para mais nada, né? Ah, mas o juiz interferiu. Mas o juiz também já beneficiou a gente e ninguém reclamou. Nesse próprio campeonato, teve um gol totalmente impedido, não me lembro aí contra quem foi, mas o gol estava totalmente impedido, né, do Sampaio. E deram o gol, né? Outras oportunidades a gente já foi prejudicado, outras oportunidades a gente já foi beneficiado. Então isso aí de estar, né, com essa história, para mim, né, uma opinião minha, né, não vai muito para frente não. Quem apita o jogo hoje é aquele piauiense, o Dib, né? Eu gosto até dele, o militar e tal. Pode pôr mais respeito, não sei, porque a última aqui daquela Edna foi complicada, aquela arbitragem, né? Então, um time provável, Luiz Daniel, ainda está na história da transição, que eu nunca vi transição tão demorada como a de Luiz Daniel. Mas enfim,
a lesão pode ter sido um pouco mais grave, né? Estão com medo de botar. Então talvez ele já deva ir para o campo, né? Porque o último treinamento foi fechado, né? Então a gente não tem. Eu não fui lá na segunda-feira também, não deu para mim avaliar muita coisa de quem poderia ser ou não. Mas eu acredito que até por conta que ele passou segurança no gol, essa sim foi até uma contratação interessante, que foi do Matheus Inácio, né? Muito seguro contra o Cruzeiro, não teve culpa nos gols contra o Guarani, né? Fez o que pôde e está saindo bem debaixo dos gols, debaixo do trave. Então provavelmente ele deve ser mantido hoje como titular e pode ser que apareça aí o Luiz Daniel no banco, né? Ou então o Eduardo, que foi o que foi selecionado na última partida. Na lateral direita, Mateuzinho. Na dupla de zaga, Gabriel Furtado, Alan Godoy e na esquerda, o Pará. Né? A nossa lateral esquerda também, desde o começo do jogo, desde o começo do ano, é uma temeridade. Né? Tem dia que o Pará tá bem, tem dia que o Pará oscila, mas pelo menos é melhor do que o João Vitor, né? Que era uma avenida imensa ali com o João Vitor, e ali fica na briga ali com o Hipólito, né? Nessa lateral. No meio, André Luiz, provavelmente Ferreira, ou aí também já poderia dar uma chance para o Lucas Araújo, que tem entrado bem, né? Perdeu ali, fez um golaço, né? Mas na hora foi anulado, e ele tem um passe melhor. O Ferreira não está tão bem assim, né? Depois da lesão ele caiu de rendimento, poderia deixar ele fazer a segunda volância, e no meio fica esta briga aí entre Vila, Renatinho e Varley. E na frente não tem mistério, Pimentinha, Poveda e Catatal. Esse deve ser o time que vai para cima aí do Novo Horizontino, querendo, como eu falei, gritar a independência, né? Para essa água que está no meio da canela não subir para o meio dos peitos, porque se perde ou se empata hoje, complica a situação. Nós já estamos em 12º e aí o Criciúma vem com tudo. O Novo Horizontino tá de técnico novo, né? Esqueci, acho que é o Mazola Júnior que tá vindo aí com eles. Então isso também dá uma carga em cima dos caras, né? Querem mostrar serviço pro novo treinador. Então é um jogo complicado. O Novo Horizontino, sim, é um time que tá aí para ser rebaixado, e talvez seja até rebaixado, junto com o Vila Nova, que melhorou muito com o Alan Al, né? E já começa ali a dar um fôlego, talvez escape. Mas tem o Novo Horizontino, o Brusque, né? O Guarani e o Náutico. Tá complicada a situação desses aí. Mas a gente tem que cuidar do nosso. Outra coisa, hoje eu estava conversando com um amigo nosso, e ele até me fez relembrar essa história. 2018, as coincidências, né? O alinhamento das coisas do universo que faz acontecer as coisas não dar certo no Sampaio. 2018 fomos campeão da Copa do Nordeste, mas caímos nesse ano. E aí naquele ano, Frota foi candidato. Perdeu o foco. Porque ou tu cuida da tua candidatura ou tu cuida do time. E esse ano, por coincidência, o time começou a desandar justamente quando o Frota anunciou a sua candidatura, né? Tem que botar aquele negócio que bota assim nos burros, no jumento, né? Para manter o foco, para não perder a direção, né? A equipe de marketing muito interessante, tem recebido propostas aí de outros clubes, porque tem feito um trabalho bacana, um trabalho interessante, mas está sendo sobrecarregada porque também faz o trabalho da política e teria que manter o foco no campo, no futebol. Mas eles são empregados do Sampaio e como o Frota é presidente do Sampaio, diz aquele velho ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O certo é que o foco está meio desfocado nessa história. Espero eu que realmente o foco não tenha se perdido e volte a ser o futebol. A política, por consequência da melhora do futebol, pode ser que ele vença lá na frente, mas o foco tem que ser o futebol, né? Vamos para cima do Novo Horizontino. O jogo hoje é 9h30 com um público muito pequeno. Muito provavelmente o público deve ser um dos piores, porque hoje tem festa no Maria Aragão, tem festa nas Poemas, tudo de graça. O horário é ingrato, 9h30 da noite. Não vai ter ônibus para voltar. Então tem uma série de fatores. Então se der 1000, vamos dar parabéns, porque vão ser uns guerreiros. Eu vou estar lá, porque eu sou Alan Jorge e nós somos
Sampaio na veia. E não te esquece de curtir, compartilhar, te inscrever se tu ainda não é inscrito. Valeu!